Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o último vídeo da nossa série sobre subtramas. Se você está começando por esse vídeo aqui, os links para os outros três estão aqui embaixo na descrição. No primeiro deles eu falo sobre as definições de subtrama. No segundo eu abordo as razões, os motivos pelos quais vale a pena inserir subtramas numa história. No terceiro eu falo de alguns princípios, o que funciona e o que não funciona. E no vídeo de hoje a gente vai passar para um lado mais prático. Então eu vou falar um pouquinho de maneiras de se criar ou encontrar oportunidades de trabalhar com subtramas numa história. Bom, começando a falar de maneira bem geral, a gente pode dizer que todos os personagens de uma história têm ou deveriam ter motivações próprias. Então, o personagem, por menor que ele seja, ele pode ser um figurante numa história, ele precisa querer ou evitar alguma coisa. O próprio protagonista, ele quer ou evita várias coisas ao mesmo tempo ao longo de uma história. Isso aí é algo essencial para a gente sequer pensar em iniciar uma história. Os personagens têm que querer alguma coisa. E o que os autores costumam fazer de maneira consciente ou inconsciente é pegar uma dessas motivações e elevar a categoria de subtrama. Então, essa motivação vai virar um objetivo e o autor vai trabalhar obstáculos para que esse objetivo se cumpra. E isso tudo vai encaminhar a situação para uma resolução, que pode ser de sucesso ou de fracasso. Esse então é o princípio básico, é o nosso ponto de partida, e agora a gente vai aprofundar e analisar essa questão um pouquinho mais de perto, tendo sempre em mente que as subtramas saem das motivações dos personagens. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nem todos os personagens escritos pelo autor precisam necessariamente gostar do protagonista, assim, por padrão. Então, depois de um certo tempo de escrita, depois que já se tem alguma parte da história pronta, algumas cenas já estabelecidas, é sempre legal voltar a esses momentos e tentar perceber se alguma coisa que o personagem disse ou fez pode ter desagradado alguém, deixado algum sentimento negativo em alguém. E a partir daí é fácil, é só desenvolver as características desse alguém e ele vai passar a ser um problema menor com o qual o personagem principal vai precisar lidar. E dá para fazer o contrário também. Então, de repente, alguma ação do protagonista, alguma coisa que ele disse, pode fazer com que um personagem menor goste demais dele. E aí a subtrama vai girar em outro sentido. Outra coisa interessante que dá para fazer também é dar mais destaque às responsabilidades comuns do personagem, a rotina dele. Bem no estilo do Homem-Aranha, que enquanto ele está lá tentando salvar a cidade, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar conta, cuidar da família, coisas desse tipo, né? E esse exemplo é bom porque geralmente esse tipo de subtrama funciona melhor assim, em contraponto com ações grandiosas, épicas, ou pelo menos acima da média. Isso porque ela vai acabar ajudando a valorizar a trama principal, esse conflito grandioso, e ao mesmo tempo vai cobrindo o lado mais comum do personagem, com o qual a gente consegue se identificar mais facilmente. O autor também não precisa se ater aos pontos de vista que ele estabeleceu no início da história exclusivamente. Então, de repente, para uma subtrama acontecer, basta ele fazer com que o leitor veja as coisas por outros olhos. Então, por exemplo, se a gente tiver uma história onde existe um protagonista que é um atleta, que está obcecado em chegar no topo e vencer uma competição importante, alguma coisa do tipo. E aí, em determinado momento, a gente passa a perspectiva para a esposa dele, a história vai mudar de tom. Porque além dessa escalada do personagem, além dessa luta do personagem, o leitor também pode perceber que o relacionamento dos dois está se deteriorando por conta dele estar entregue a essa obsessão. Então, com algumas variações, o caminho para criar subtramas vai por aí. E não só em relação a esse assunto, mas se tratando de produções criativas como um todo, o artista nunca deveria perder de vista o que ele já fez antes de acrescentar elementos novos à sua obra. A gente precisa aproveitar ao máximo as oportunidades. Geralmente as melhores soluções, ou mesmo ponte para criar novos elementos, já estão inseridas na obra, já estão ali escondidos em algum lugar. E isso vale também para outras linguagens, como a música, por exemplo. Tem hora que a gente precisa parar de acrescentar coisa e desenvolver e trabalhar o que já existe. Primeiro porque assim a obra fica mais sólida, mais consistente, e depois que a gente poupa energia e material para uma nova produção. E é claro, eu não posso fechar sem lembrar que as subtramas exigem uma conclusão em algum momento. Então o autor precisa tomar cuidado para não esquecer, não abandonar situações e personagens pelo caminho, por menores que sejam os arcos deles. Parece algo fácil de fazer, mas é um negócio que a gente encontra toda hora, até mesmo em grandes produções. Então é importante ficar atento a isso. E assim a gente encerra nossa pequena série sobre subtramas. Como sempre, a intenção aqui não é esgotar o assunto, mas eu espero que alguma coisa dita nos vídeos possa ajudar de alguma forma. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir aqui do lado a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. E aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.